Uma boa tarde, estamos de volta e a nossa conversa hoje é com o diretor do SAAI, do município de Codó, Evimar Barbosa. E a gente inicia essa conversa falando, a priori, da questão do saneamento das finanças da autarquia, que não é segredo para ninguém, que foi encontrada em situação realmente deficitária. Diretor Evimar, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde a todos. Nos colocamos aqui à disposição para os esclarecimentos que forem necessários na pasta do saneamento básico, que é o SAAI de Codó. Pois bem, a principal dificuldade foi a questão de se melhorar a questão financeira da autarquia. Como é que foi possível fazer isso? Pois é, a autarquia foi criada por uma lei municipal que estabelece que ela tem que ter autonomia administrativa e financeira. Isso quer dizer que ela tem a responsabilidade também de gerir os seus recursos, gerar os recursos necessários para que se faça a gestão do serviço. Então, essa foi a primeira preocupação, montar um SAAI que pudesse resolver o problema, primeiro, inicialmente, da questão econômica financeira. Isso foi feito. A gente chegou no SAAI, viu como estavam as finanças e começou o trabalho de recuperação financeira da autarquia. E, para nossa surpresa, logo no primeiro ano, no primeiro mês, a gente conseguiu começar a equilibrar as finanças, começar a negociar as dívidas e ter o recurso necessário para gerir a empresa. Quando o senhor chegou, o SAAI não era autossustentável? O senhor não constatou isso? Não, porque nós recebemos sem recursos, zero de recursos na conta. E fomos trabalhar exatamente com o que já estava faturado a receber ainda. Aí passamos o mês de janeiro fazendo as cobranças necessárias para que no final do mês a arrecadação fosse suficiente para começar o pagamento, inclusive, de salários e de algumas contas que estavam em atraso. E a situação financeira hoje do SAAI? Ela está hoje, vamos dizer que está saneada, tá certo? Hoje o que se arrecada é suficiente para gerir a empresa. Ainda não temos superávit necessário para os grandes investimentos. Precisamos gerar, vamos dizer, recursos a mais para poder fazer os investimentos. Por exemplo, ampliar mais rede. Nós só conseguimos, com o recurso da empresa, ampliar 5 km de rede, por exemplo. Fazer a modernização do parque da empresa, computadores, reformar o atendimento, tudo isso são recursos que precisam ser geridos para que a gente possa conseguir prestar um serviço de qualidade. Pois é, ainda existe aí uma cobrança, uma carência do fornecimento de água em alguns bairros da cidade, né? Qual é a meta e quais são os planos para tentar solucionar isso e de que forma? Bom, o SAAI trabalha com dois planejamentos. Um é esse recurso que é gerido na própria empresa e o outro é convênios. O prefeito Francisco Nagiba é incansável na questão de buscar recursos para o saneamento. Governo do Estado, governo federal, ou na Codevasp, ou no Ministério das Cidades. Então, para este ano, o governo já conseguiu, em convênios, 10 poços para o município de Codó. Tem 4 em andamento já, e tem 6 que estão em via do recurso chegar para o início das obras. Então, somente com recursos geridos com o SAAI, angariado pelo SAAI, não é suficiente para fazer os grandes investimentos. Precisa buscar recursos fora. E, diga-se de passagem, a empresa hoje é organizada de tal forma que os projetos necessários para captar recurso fora, a nossa equipe hoje é capaz de fazer. As 3 caixas gigantes que a gente costuma chamar, classificar, há uma pretensão de colocar essas caixas para funcionar e que em outras oportunidades o senhor chegou a afirmar que tão logo essas caixas d'água sejam colocadas em atividade, se resolveria o problema da falta d'água quase que na cidade inteira. Qual é a previsão de colocá-las para funcionar? Pois é, esse é um projeto de 2008 que estava paralisado, foi retomado pelo esforço pessoal do prefeito e conseguiu renovar o convênio com a Caixa Econômica, o governo federal, chamou a empresa que tinha começado o serviço e retomamos agora, no mês passado, as interligações. Faltavam as interligações do anel de distribuição à rede de distribuição. Isso foi concluído. Nós estamos, nesse momento, na fase de teste, testando a rede que foi feita no ano passado, que foi interligada, e os reservatórios. Então, que a gente chama do teste de estanqueidade. Logo após esse teste, nós vamos colocar em operação definitiva.
A gente conclui esses testes agora, no mês de dezembro ainda, e começo de fevereiro a ideia é já colocar em funcionamento. Há um problema que o senhor citou também em outras oportunidades, a questão dos canos, das tubulações de amianto, não é? E que me parece que ainda existem 15 quilômetros com esse material. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso e a perspectiva para tentar eliminar esse tipo de cano de tubulação que abastece algumas residências aqui na cidade de Codó. Pois é, quando eu falei em captação de recurso, é exatamente isso. É uma obra caríssima, 15 quilômetros de rede é um recurso vultuoso, que só é possível fazer com recurso do governo federal. Recurso próprio não tem como. Não tem como. Então, nós já estamos no trabalho, estamos fazendo o levantamento já, o anteprojeto, para que a gente possa já pleitear esse recurso no Ministério da Cidade, que é o ministério que trata desse assunto do saneamento básico. A questão dos hidrômetros. Hoje tem muitas residências que não dispõem desse hidrômetro. Vocês também estão com essa perspectiva de ampliar isso? Dentro desse projeto de captação de recursos, que é a substituição da rede, a micromedição e a macromedição vai estar no mesmo projeto, porque a hidrometração é cara. Hoje, para você ter uma ideia, um hidrômetro instalado, ele custa hoje R$25, R$125. Então, se você for aplicar 1.000 hidrômetros, você já vai aí dispensar R$125 mil. Então, é um investimento altíssimo que ele vai estar dentro do projeto de captação de recursos da substituição dos canos, onde a gente vai fazer macromedição, micromedição e a eficiência energética. Um problema que a gente tem observado no nosso programa, algumas reclamações, é com relação ao abastecimento de água na zona rural. Poços que foram feitos em propriedades particulares e que, em alguns casos, o proprietário se intitula dono do poço. E o SAI me parece que tem dificuldades de gerir isso, né, porque essa responsabilidade teria que ser repassada à autarquia, mas com o aval da população. Como é que você está conseguindo resolver esse problema na zona rural? Nós estamos fazendo, inclusive com parceria com a Secretaria de Agricultura, visitar essas comunidades e oferecer, incentivar para que elas façam a doação do sistema para o SAI fazer a gestão. O poço continua da comunidade, é um problema público, a água, o abastecimento de água é público, mas que repassem através de um documento de reunião, de uma ata, passando essa gestão para o SAI. O SAI assume a conta de energia, assume a manutenção, tudo que for necessário, ampliação de rede, para que aquela comunidade seja abastecida e tenha a tranquilidade de que uma empresa que é especializada vai cuidar daquele sistema. Agora, parece que tem resistência em algumas localidades, né? Tem resistência, tem resistência. A gente estava até comentando aí, ainda há pouco, que algumas comunidades têm essa resistência de não aceitar essa proposta. Fica à vontade, o SAI está lá só propondo, tá certo? Eles têm autonomia para fazer essa doação ou não. Mas os que entendem a situação, nós já recebemos, não me falha a memória aqui, já 6 comunidades já entregaram o sistema para que o SAI faça a gestão. Porque o que se deve deixar bem claro, diretor Evimar, é que vai haver cobrança, não é? Vai haver tarifa. Sim. Mas, em compensação, os cidadãos, né, os moradores vão passar a ter um serviço de qualidade. Ou seja, água em tempo integral, sem essa problemática que existe hoje. O SAI na zona rural, ele não visa nenhum retorno financeiro, tá certo? É mais uma questão social. Foi uma determinação do prefeito para que a gente entrasse na zona rural e prestasse um serviço de qualidade. O recurso que é arrecadado lá, ele não é suficiente para a manutenção, mas é uma forma de fazer política pública, do município entrar lá e fazer um trabalho de abastecimento naqueles povoados. Tá, não vai haver então a cobrança de tarifa? Vai haver a cobrança. Eu digo que o que se arrecada lá... O que se arrecada é que não é o suficiente para manter aquele sistema em funcionamento. O governo tem que entrar com a contrapartida. O governo entra com a contrapartida para completar o recurso para que a gente possa assumir lá aquela comunidade. Porque a cobrança da tarifa por si só, para cobrir essa despesa, teria que ser uma tarifa elevadíssima e a população não teria condição de arcar com isso. E pela própria comunidade que é pequena, uma comunidade de 25 casas, de 50 casas, o que se arrecada não é suficiente nem para pagar a conta de energia, por exemplo. E tem toda uma manutenção por trás disso, tá certo? Mas é uma forma do poder público estar lá presente, tá certo? E até por conta disso a gente criou uma tarifa especial, foi aprovada essa semana já na Câmara, uma tarifa rural, que ela é bem menor do que é cobrada aqui na cidade.
Interessante Já isso. vai entrar em vigor daqui a 3 meses, por exemplo. Na zona rural? Na zona rural. O SAI vai aplicar essa tarifa mais barata, específica para a zona rural. A tarifa que vai ser cobrada na zona rural é bem abaixo do que está sendo cobrado na sede. Na sede, exatamente. Por conta disso. Para fazer um trabalho social lá na zona rural. Muito interessante. Uma outra questão que eu queria que você explicasse direitinho, que o senhor explicasse direitinho, é com relação, por exemplo, à falta da água. Um cidadão nos procurou, através do programa, dizendo que abrir a torneira e sai aquele jato aquela pressão. Sim. Aquela pressão que não sai água, só sai a pressão. E eu fui informado que aquela pressão ali, ela não contabiliza. Procede isso ou só contabiliza quando a água jorra? O medidor ele é programado para rodar, para fazer a medição propriamente dita quando passa volume de água, pressão suficiente, para que ele possa medir o metro cúbico de água. Inclusive tem pressões muito pequenas, passa sem medir, por exemplo. Então, mesmo caindo aquela água pouquinha, né, mas não contabiliza? Não contabiliza porque ele tem um mínimo de pressão para que ele possa fazer, a mecânica dele possa medir. Então a gente tem que equilibrar a pressão para que ele tenha a medição justa. E aquela pressão do ar sem água não contabiliza? Não contabiliza para a medição Isso é provado tecnicamente? Provado tecnicamente. Então a população, quem está em casa, que tem esse problema, imaginar que está contabilizando ali e não tá consumindo água, pode ficar tranquilo? Pode ficar tranquilo. O medidor, esses que a gente comprou, e os antigos pior ainda, que não tem essa capacidade dessa medição. E os novos, quem está adquirindo e está implantando, também são preparados para medir água, não ar. Não. Muito bem, para a gente finalizar, diretor Evimar Barbosa, nos residenciais, né? Como é que está o trabalho do fornecimento de água nos residenciais, né, que são locais bem mais distantes, né, com cerca de 500 a 600 famílias morando, porque tem muitas casas ainda desocupadas, outras bem mais. Como é que está sendo feito esse trabalho nos residenciais? Bom, a gente recebeu este ano o residencial que eles chamam São Pedro, que é o Zito Rolim 2, que chamam. Lá são 1000 casas. A gente contabilizou lá, tem quase 800 casas ligadas. E tem lá 2 sistemas de abastecimento, né, 2 poços. Um consumo lá altíssimo, exacerbado demais, porque pelo cálculo era suficiente, um poço só era suficiente para o abastecimento. Como não era hidrometrado, não tinha hidrômetro, o desperdício muito grande, o que a gente fez? Reuniu a comunidade, fizemos palestras educativas, não surtiu efeito, então a gente partiu para hidrometração. Hoje lá, a gente, pelo menos a metade já está hidrometrado, percebeu-se que o consumo diminuiu drasticamente. Ele percebeu a necessidade de economizar. De economizar. De não desperdiçar o produto. Porque pois é. Quanto mais você gasta, mais você paga. Verifica-se que o hidrômetro é democrático. Ele realmente educa a população a economizar, fazer o uso racional da água, consumir só o que é realmente necessário. Isso é benefício para todo mundo. Para todo mundo. Porque o SAI passa a gerir melhor seu recurso, porque aumenta a vida útil dos equipamentos, a conta de energia baixa e vai sobrar água para as áreas mais altas. Muito bom aqui o bate-papo com o diretor do SAI, Evimar Barbosa. Eu queria que você deixasse a sua mensagem de ano novo, né? Nós já estamos em 2018, a entrevista vai ao ar em 2018. Deixa eu deixasse essa sua mensagem, não só aos seus companheiros, seus colaboradores, mas a cidade inteira. Pois é, o SAI teve muitos avanços agora em 2017, na qualidade do próprio serviço para a comunidade, tá certo? Os investimentos possíveis foram feitos. Há uma perspectiva agora de 2018 da gente investir muito mais em ampliação de rede, em novos poços. O prefeito é incansável, cobra da gente que a gente a cada dia melhore a nossa prestação de serviço. E é isso que a gente tem feito. Os nossos colegas, né, os mais de 100 empregados do SAI, que são codoenses, receberam bem a mensagem, estão a fim que você vê a motivação da equipe, né, em prestar um bom serviço e que a população espere que o SAI, em 2018, vai vir com mais força, com mais garra de trabalho para que preste um serviço de qualidade a toda a população de Codó. Muito obrigado ao diretor do SAI, Evimar Barbosa, e a gente se encontra na próxima entrevista. Até lá.